Bom dia, série Iluminado. Respondendo mais uma questão aqui. A dúvida é sobre qual aparelho, né, qual instrumento de iluminação usar na frente, né, de um teatro, de um espetáculo. E eu vou passar uma informação técnica para essa resposta, tá? Não existe o certo ou o errado. Quem me conhece sabe que eu falo isso. Eu sei que muitos cursos por aí ensinam que você só pode usar X, Y ou Z como instrumento frontal. Na verdade, muitas vezes você acaba usando o que se tem, certo? Porque o mais importante de tudo não é o instrumento que você vai trabalhar, mas sim a luz que você vai ter, ou seja, a fonte de luz desse instrumento. É uma das coisas mais importantes e é uma coisa que quase ninguém presta atenção. Eu vejo que muitas vezes o profissional, né, ele se preocupa mais com o instrumento, né, que ele vai utilizar do que realmente com o que aquele instrumento vai tecnicamente criar para ele. Então, por exemplo, tá, se eu trabalhar com lâmpada par frontal, a lâmpada par ela tem seus graus de abertura, cada grau vai ser um mais estreito, ou então ele mais alargado, né, falando tecnicamente, ou seja, mais fechado e mais aberto. E o que acontece? Cada um vai trabalhar de uma maneira. Tá? Então eu tenho que ver essa questão do lance, então de onde está meu instrumento de iluminação, a distância que eu quero que ele percorra para saber quanto vai chegar. Então é muito Alessandro, tá, responder se o que é certo e o que é errado. É muito estranho falar para você, põe o PC, põe o Fresnel, põe elipse, porque muitas vezes a gente acaba se adaptando com o que tem. Se você de repente for fazer um projeto dentro de uma localidade, o que vai ter dentro do teatro, principalmente que já tem equipamentos, tá, o que aquele teatro vai me oferecer para que eu faça. Então tem que conhecer tecnicamente o instrumento. Então assim, eu não posso te falar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode usar. O que eu posso te adiantar é isso, tá? Ver a questão que fonte de luz eu estou utilizando, se é fonte com algum dispositivo eletrônico como um LED, ou se é alguma fonte com tungstênio, né, de filamento, e a partir disso, qual é o instrumento que eu vou estar trabalhando? Um Fresnel, que eu vou ter uma luz muito mais, vamos dizer assim, visualmente espalhada, um PC que às vezes pode marcar um pouco mais, um elipsoidal que eu consigo recortar, né, ou então desfocá-lo, né? Ou então a lâmpada par, que já vi totalmente desfocada, porém é só acertar o facho, ou search for também, é do mesmo jeito, e varia muito isso. Então assim, eu não posso falar o que é certo e o que é errado, o que apenas é alertar isso. Tenta descobrir qual é um instrumento que você tem para poder trabalhar. Eu estou falando isso em teatro, tá? Não estou falando nem em cinema, nem em gravação, porque daí aí são outras técnicas que você utiliza. Aí você monta o projeto de acordo com o conhecimento técnico que você tem para poder estar trabalhando ali uma iluminação para fotografia, que no caso é para a câmera. Mas para o olho humano não interfere o que você trabalha, se é elipse, se é isso e aquilo, desde que se tenha noção da distância que essa luz vai percorrer, tá? E da abertura que ela vai ter. Então, além disso também, você tem que ver também a questão da afinação, né? Você vai fazer uma afinação frontal cruzada, você vai fazer uma afinação frontal reta, que existe um pouco de diferença nisso. A cruzada, por exemplo, se eu pego as lateraisinhas dela na frontal cruzada, eu consigo ter preenchimentos laterais, né, dentro da cena. Eu falo isso porque às vezes até pega melhor. Se eu afinar ela reta, né, corre-se o risco de eu ter um pouquinho mais de sombra, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais dentro da cena, lá dentro do palco. São técnicas, né, que a gente vai adquirindo durante um tempo. Com o tempo também, né, com o tempo, com leitura, com conhecimento, com prática. Então é isso. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acho assim, extremamente importante estar falando nisso, né, porque desculpem, porque às vezes a gente não percebe essas coisas, né? E assim, não é somente o instrumento que a gente tem que levar em conta, mas sim a sua fonte de luz, o seu direcionamento para aquele espaço que a gente está incidindo, sabe? Ter cuidado um pouquinho ali com detalhes de sombra, né? Como aquilo que eu falei. E às vezes, né? Se eu tiver uma luz muito frontal, muito centralizada, que não projete dentro daquele espaço completamente, eu corro o risco de quem está na lateral, né, também acabar vendo de uma forma com sombreamento. Então entenda isso, né, porque aqui eu já não estou falando mais da questão do equipamento, eu já estou indo mais para a questão também da visualização da imagem, né, da visualização, não é nem visualidade isso ainda, da visualização da imagem, porque para a visualização da imagem eu preciso de três coisas importantes. Primeiro, uma fonte de luz, né?
Segundo, eu preciso de algo, né, que a luz incida e ela reflita, né, de alguma maneira, reflete aquela luz de alguma maneira. E terceiro, um sujeito perceptivo, tá? Com essas três coisas que eu tenho que pensar quando eu vou trabalhar com qualquer projeto de iluminação. Então, é aquilo. Então, fonte, tá? Que é o que a gente estava conversando agora há pouco. A superfície que aquilo vai chegar, porque vai interferir cor, vai interferir forma, vai interferir a questão do facho de luz, a quantidade de luz que vai estar chegando, e o indivíduo que vai estar vendo, né? O sujeito perceptivo. Então, são essas três funções que a gente tem que levar muito, muito em conta quando a gente está trabalhando, quando a gente está pensando na questão de projeto de iluminação. E só voltando, então, a questão que você fez sobre a iluminação frontal. Então não existe o certo e o errado. Existe o que você tem, existe qual equipamento você utilizar, conheça bem o equipamento, tá? Desde sua fonte, sua projeção de luz que ele vai dar, ângulo de abertura e atenção no posicionamento. Lembrando que se eu cruzar eu consigo ter uma luz muito mais homogênea no espaço, se eu deixar reto eu corro o risco de ter um pouco mais de sombra, às vezes é pouca coisa, mas a gente consegue ver. E terceiro, não esqueça do sujeito receptor, de quem está vendo, tá? Que nesse caso é o público, que lado que esse público vai estar desse espetáculo. É um teatro que eu tenho uma lateralidade muito grande ou se eu tenho frontal? Né? Eu vou ter ele numa única camada, ou eu vou ter friso, eu vou ter camarotes. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente pensa. Então, a questão de você definir um instrumento de iluminação frontal é apenas uma pequena parte diante do que é todo um projeto de iluminação. Né? Espero ter respondido sua questão, amigão. Qualquer coisa, entre em contato comigo e a gente vai se falando. Valeu? Gratidão e bora iluminar o mundo!